Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma história, sejam bem-vindos a nosso canal e como sempre agradeço o vosso apoio, o vosso carinho e graças por assistir a mais uma história. Hoje vos trago uma história super interessante de uma niña que traz o título Tuve um amor proibido, creí em suas promessas e me destruiu. Sejam bem-vindos então a mais uma história. Conforme os comentei antes del banner, a história de hoje em dia, ou melhor, o título da história de hoje em dia é Tuve um amor proibido, creí em suas promessas e me destruiu. Bueno, vamos para a história. Sou de Antofagasta e me fui a trabalhar em 2018 a um hotel em um pueblo de San Pedro de Atacama. Mi mamá é la gerente del lugar e mi papá é o segundo ao mando. Eu empecé a trabalhar como passante. A chegada foi dura. Me sentia sola e perdida. Não sabia para onde ia minha vida e que rumo tinha que tomar. Tinha 25 anos e supongo que atravessava por uma dessas primeiras crises del adulto contemporâneo. Os primeiros dias foram desesperantes. Me aborria com facilidade. Não era fácil passar de uma vida tão urbana e movida como a que uno tiene em Antofagasta a um pueblecito onde tudo se hacía monótono e muito calmado. Pero conheci a alguém e essa rotina desesperante e pareceu-me nossa, por fim, tinha uma novidade. Algo que me mantinha alerta e entretenida. Os primeiros dias foram desesperantes, pero lo llamemos de Monet. Também trabalhava em hotel, ele era mesero, e mientras todos os demás me coqueteavam e hacían que todo para chamar minha atenção, ele mantinha uma posição séria, cordial, pero respetuosa. Nem sequer me tuteava. Creio que isso hacía que ele me gostara mais. Empecei a mirar que horários tinha para ir-me muito mais arreglada em esses dias que estávamos juntos. Eu praticamente hacía de todo por cruzar-me e ele quedava hasta tarde na oficina para que me viera. Não mentirei. Lo coqueteava sutilmente e hasta esse momento não parecia causar nenhum efeito. Um fim de semana volvi a Antofagasta e lhe contei a meu melhor amigo, que era gay, sobre esta situação. És um homem e tu eres muito linda, não se vai a negar, me disse meu amigo. Sua frase me llenou de impulso para crer-lhe e com todas as ganas me fui. Volvi a San Pedro de Atacama totalmente decidida a decidir-lhe que me gostava. Esse dia, precisamente, Monet estava solo de turno. Como não havia mais meseiros e o serviço já se havia terminado, me quedei charlando com ele em el bar del hotel. Nós tomamos um café e espontaneamente me começou a contar sua vida e de lo duro que lo havia tocado para poder sair adelante. Me encantou sua determinação. Não era para nada o típico hijo de papi e mami, com ele que estava acostumada a sair. Monet era diferente e, apesar de ser de classe social bem diferente da minha, isso jamais me frenou, jamais me importou. Obviamente que na conversação saíram a flote as perguntas personais e se teníamos pareja. Ele me respondeu que sim, pero com um tono raro me disse que não queria estar com ela porque ele não queria uma relação séria. Este suena um pouco clichê, pero era a verdade em esse minuto. Nunca, hasta esse momento, me havia involucrado com uma pessoa que estivesse em uma relação. Pero algo em la forma em que me falou de ela me hizo animar-me a dizer-lhe que se algum dia terminaram, que me chamara e mirávamos que hacíamos. A ele lhe surpreendeu muito. Eu já havia dado o passo. Me fui a descansar. Depois de um par de horas no este café, me escreveu por Messenger
E creio que em el fundo queria corroborar que se lo que eu lhe havia dito se era verdade. Se era certo que me gostaria de sair com ele. Lhe disse que sim. Me disse que nunca se hubiera imaginado que ele me gostara. Me pediu o número de telefone e aí começou nossa história. Desde esse entonces hablábamos todos os dias sem parar. Desde que empezava o dia hasta que se terminava, me empezou a llegar regalos e começámos a ver-nos às escondidas em el hotel. Em cada rincão nos dávamos beijos e às vezes teníamos momentos muito apaixonados. Ao pouco tempo me enterei de que sua novia também trabalhava em el hotel. Era a persona que se hacía cargo del spa. Não sei porquê, pero tampouco me importou. Tener uma relação escondida me aumentava a adrenalina, hacía que cada momento fuera mais intenso. Quando eu perguntei por que não me havia dito, me respondeu que tinha medo de que eu já não o quisera mais. Pero a mim me passou todo o contrário, e isso hizo que me dieram mais ganas de estar com ele. Lo proibido me llenava. Se alguém em el hotel se enterava e lhe contava a mis papás, o problema que eu ia a ter ia a ser gigante. Com isso, a cuestas, seguia adelante. Nuestros encontros eram quase sempre em el hotel. Era o mais fácil e era o mais seguro. Además, eu hacía muitos viajes entre Antofagasta e São Pedro e vice-versa. A maioria em companhia de mis papás, com quem eu trabalhava 24/7. Um dia eles se quedaram um pouco mais em São Pedro e eu volvi ao hotel sola. Foi o momento para ver-me como Oné em outro contexto. Essa noite, cheguei direto a um bar onde me estava esperando. Charlamos e tomamos sem parar. Recuerdo bem esse encontro porque por primeira vez me disse que me queria. Me amava. Se sou sincera, em esse ponto não sabia se queria algo sério com ele, pero me deixei levar por el momento e também por el álcool e terminei dizendo que eu também o queria. Nos excedimos em el licor. Lo sei porque vomitei em el bar. Então nos fomos a um hotel ao lado del bar e literalmente perdi a consciência. Não tenho recuerdo de nada hasta que me despertei como às 3 da manhã. Tinha a roupa interior puesta e não recordava se algo havia passado entre nós outros. Obviamente, eu não queria que tudo fosse assim e como não encontrei outra solução, logo despertei porque queria ter intimidade com ele. Não sei se foi o álcool que tinha todavia no corpo ou muito que ele gostava, pero ha sido dos melhores polvos que eu he tenido hasta hoje em dia. Lo que sentia já não era uma simples atração. Era madrugada e essa madrugada foi muito corta, porque às 7:30 da manhã eu entrava a trabalhar e salimos do hotel a buscar um táxi. A suerte começou a cambiar e a deixar de estar de nosso lado, já que o jefe de seguridade de nosso hotel nos viu sair do lugar onde passamos a noite. E desde aí todo se complicou. Como eu vivia em el hotel onde trabalhava, me tocou a ser malabares para que nada mais se dera conta e nada se dera conta de eu entrar a essa hora. Incluso deixei lá a cama sem entender para que as camareiras pensaram que havia dormido aí e não lhe disseram nada a mis papás. Desayunei, pero me estava morrendo del guayabo. Quando cheguei à oficina, minha companheira aún não havia chegado. E em minha cabeça passaram microsegundos, pero quando ela entrou, eu já me havia quedado dormida em cima do escritório. Ela me viu e me perguntou o que passa. Confiava plenamente em ela e lhe contei todo o que lhe estava vivendo com Monet. Ela o conhecia há um ano, me deu alguns conselhos e me falou muito bem de ele. Com isso, me senti feliz e um pouco tranquila. Tudo estava fluindo muito bem entre nós outros, nada sospechava, e a hora que minha companheira sabia do lo nuestro, nos hacía o quarto quando nos dávamos algumas escapaditas. Pero o jefe de seguridade não demorou nada em contar-lhe ao jefe dos meseiros que nos havia visto. Não sei se nunca soube com seguridade, pero a informação que lhe proporcionou foi que me viu a mim e não revelou com quem eu estava. A lo mejor ele não o sabia. O jefe dos meseiros começou a indagar
já que todo o mundo estava falando disso. Só havia 2 meseiros de mais ou menos de minha idade. Um levava muitos anos com sua nóvia, assim que o descartaram, e o outro era Monet. Ele sempre lo negava, pero não havia muitas possibilidades. Además, seu chefe lhe começou a dizer coisas para provocar-lhe celos. E Monet não sabia dissimular a rábia. Todos se deram conta que algo passava. A mim não me interessava que supieram. Meu medo mais grande era que se enteraram meus papás. Só por isso hacíamos de todo para demonstrar que entre nós outros não passava nada. Pero cada dia nos queríamos mais e nos gostávamos muito. Se volveu complicado dissimular tudo isso. Eu lo queria e me morria de gana de estar com ele sem ter que escondermos. Assim que lhe pedi que terminara com sua nóvia. Pensei que sua reação ia ser distinta. Pero me dijo que só lo haria se eu lhes contava a meus papás também. Lo pensei, pero aún com medo e dúvidas decidi hacerlo. Já não desejava compartilhá-lo, mas tinha que ser solo para mim. Me armei de valor e me sentei a falar com minha mamá. Eu los conozco bem. Então fui despacio e menos mal, porque essa vez só lhe insinuei a minha mamá que me gostava Monet e ela reaccionou muito mal, a níveis que eu antes nunca la havia visto e não eram normais. Começou a chorar, me disse que eu não me merecia algo melhor, que esperava que só fosse gosto e que por nada do mundo meu papá se poderia enterar. Eu também chorei, pero por sua reação. Que significa que eu mereço algo melhor? Que quisera ela falar dizendo isso? Chorei a mares hasta quedar-me dormida. Me comecei a tranquilizar com a ideia de que quizás a minha mamá se lhe ia olvidar, que lhe ia a restar importância, pero todo se complicou. Meu papá também se enterou. Por logo eu soube, um empregado do hotel lhe disse a meu papá que havia um rumor sobre uma possível relação entre Monet e eu. De imediato, meu papá só disse a minha mamá e lhe advertiu que se ela sabia algo, era melhor que se lo dijera. Ela não se aguentou e terminou dizendo logo que eu lhe havia contado antes. De todo isto me inteirei muito tempo depois, porque a estratégia de meus papás foi, não sei como dizer-lo, um pouco mais dura. Eles ligaram por esses dias e me propuseram dar um passeio por São Pedro de Atacama. Claramente, sua intenção era sacar-me do hotel para ver se eu não bebera com Monet. Eu os sentia raros e pensativos, pero não me diziam nada e eu tampouco sabia que eles já o sabiam. Em essa mesma tarde, eles tinham que viajar a Antofagasta, assim que mientras alistavam as maletas, eu quadrava em secreto para sair e quedar-me em el apartamento de Monet. Antes de ir-se, meu papá entrou em minha habitação, me derrou uma carta e me deu um beijo. Quando se foram, comecei a ler a carta e me deu um ataque de ansiedade. Não sabia o que fazer. Me dizia que um empregado lhe havia dito algo, que esperava que fosse mentira e que se estava passando algo, fosse só um capricho de adolescente. Também que eu era buena profissional e que, ojalá, não fosse a dañar minha reputação, porque todos os empregados estavam falando disso. Não se imaginam logo que eu chorei. Todo isso se lo leí a Monet mientras falávamos por telefone. Ele me disse que me fuera a seu apartamento e que allá resolveríamos tais coisas. Empaquei e me fui. Ao chegar, o primeiro que hizo foi pedir-me a carta. Lá leí eu e começou a chorar desconsoladamente. Eu jamais havia visto a um homem chorar assim, e menos por uma situação por mim. Eu também chorava, pero ao mesmo tempo o tentava acalmar, o abraçava, pero nada servia. Ele seguia chorando. Caso na hora depois nos tranquilizamos e começamos a falar. O panorama, em meio de toda essa nuvem negra, era um pouco claro. Teníamos duas opções: deixar as coisas hasta onde estavam ou lutar e seguir sem importar-nos nada. Esse foi o que hicimos. Nos prometimos lutar por lo nuestro, sem importar-nos
se nos permitiam estar juntos ou não. Ele queria lutar com o respeito e carinho de meus papás. Me prometeu que ia superar-se, ser o melhor para mim. Eu lo queria a meu lado e ponto. Os dias seguintes foram difíceis. Esta estratégia foi a hacer creer a todo o hotel que o nosso havia acabado. Era difícil cruzarmos e não voltearmos a ver. Incluso tentávamos mirar mal, ser indiferentes. Nossos encontros eram mais poucos e éramos muitíssimos mais precavidos. Nos custava hacerlo, pero o estávamos logrando e ao menos isso nós outros creíamos. Meus papás também tinham sua estratégia. Dias depois me chegou uma notificação de traslado à sede principal do hotel em Antofagasta. Foi um golpe duro. Nos derrumbamos totalmente. Pero ele me prometeu seguir lutando, escrever-me todos os dias e ir a visitar-me. Eu me quedei tranquila, porque sabia que o nosso ia a seguir. Pero não passou isso. Só passaram um par de dias para que tudo cambiara. Eu não entendia, me senti confundida. O que passou com a decisão de seguir adelante? Não entendi. Monet já não me escrevia, não me chamava e sacava escusas todo o tempo. Volver a Antofagasta havia sido terrível para mim e não reconhecê-lo a ele lo hacía todo pior. Uns 15 dias depois, viajei em um final de semana a visitar a meus papás e, claro, a estar com ele. Isso é impossível para vermos e lo logrei. Cheguei a seu apartamento, pero me recebeu de mala maneira. Em um momento começamos a ter intimidade e lo começou a chamar sua ex-novia. Me desconcertei totalmente, assim que não o desfrutei. Me fui totalmente decepcionada de novo quando regressei a Antofagasta. Ao seguinte dia, me levantei pensando muito em lo que havia passado em essa chamada, assim que decidi investigar um pouco sobre o Facebook e me di conta que a ex-novia havia estado publicando coisas e de imediato o chamei e lhe pedi que nos viéramos para poder falar. Me sacou a excusa de que tinha migraña. Não me di por vencida, lhe insisti hasta que ele estalhou e me disse coisas horríveis. Me confessou que a ex-novia o estava ajudando economicamente e que não ia a rechaçar essa ajuda e que se estavam vendo e que lo ia a seguir haciendo. Por essa época ele atravessava uma crise económica muito dura. Também me disse que logo da noite anterior havia sido um erro porque não queria estar comigo e que lo deixar em paz, que meus papás nunca iam aceitar o nosso e que era certo que eu, em realidade, me merecia algo melhor. Volvi a Antofagasta destruída com uma tusa tenaz. Por um par de dias, mal segui insistindo. Lhe pedi que se acordara de todo o vivido entre nós outros e de logo que havíamos lutado juntos. Pero ele sempre sacava escusas e cada vez me hacía sentir pior. Tinha que admitir-lo. Havia que deixá-lo aí e não falar mais. Passámos ao redor de 2 meses sem falar, hasta que me tocou viajar a São Pedro para celebrar o cumpleaños de minha abuelita. A celebração era em el hotel onde meus papás trabalhavam. Eu iba nerviosa e ansiosa por volver a ver, pero me sentia forte e recuperada, assim que liguei demonstrando-lhe que estava feliz sem ele. Para minha surpresa, me volveu a buscar. Eu tratei de hacer-me lá forte, pero não podia negar que seguia sentindo muito amor por ele. Assim que caí novamente na tentação e caí em seu juego. Volveu a prometer-me 1000 coisas e a dizer que ia a lutar, que queria estar comigo, pero que agora não podia deixar a sua novia. Me deixei envolver, lo reconozco. Me ilusionei pensando deixaria tudo por mim. E não foi assim. Nos tinha aos 12 aí para ele. Ao pouco tempo, começou a publicar fotos com ela e a dizer em suas redes o muito que la amava. Esta vez, ele riu palavras bonitas para comunicar-me que se ia a casar com ela. Me disse que havia sido o melhor de sua vida, que graças a mim agora tinha suas metas definidas e claras, que valia muito e que me merecia algo melhor que ele, que meus papás sempre tiveram a razão.
Também que ambos sabíamos que ele não era suficiente e que nossas classes sociais nos separavam em muitos e que isso nada o ia cambiar e nada o ia suportar. Joe estava destruída de novo. Em só 3 meses, Monet me despertou coisas que nunca havia sentido. Logrou isso mi ex, com ele que durei 2 anos. E porque nunca botei nenhuma sola lágrima. Também logrou o recorde da persona que mais me ha mentido. Pouco a pouco, esse dolor foi sanando, abriu os olhos e me di conta que mereço lo melhor. Pero não por el dinheiro ou por la classe social. Isso não conta. Mereço lo melhor por homem que seja honesto, fiel e me haga feliz. Essa situação me cambiou totalmente. Me llenou de aprendizagem, já que não sou tão entregada e crédula. Tampouco volví a estar com homens que têm uma relação ativa. Esse foi meu pior erro. Esse foi meu karma e lo aprendi da pior forma. Espero que esta minha história de aprendizagem para quem está com dúvidas ou em relações de situação similar lhe haga luz. Graças. Bueno, é uma história e tanto. Suele passar, independentemente da situação de cada um, pero suele passar histórias destas, principalmente quando as classes sociais não são as mesmas. Por vezes genera mais dificuldade que o normal. Não é normal as famílias aceitarem e genera dúvidas, genera problemas, genera desconfianças. Não deveria, porque em realidade é o amor ou a decisão de amar não se mira bilheteiras, não se mira contas bancárias, não se mira a declaração de património. Pero a verdade é que sigue havendo um pouco disso de filtrar as pessoas ou catalogá-las sobre as classes sociais. Nós outros acá em Sudamérica não temos as castas como em Índia, pero em algumas situações, em algumas famílias, parece que há algo similar e que genera estes problemas. Também é certo que ela se envolveu com Monet sabendo que ele tinha uma relação antes e deveria haver errado, pero seguiu insistindo, decidiu amá-lo ou decidiu ter essa relação e pagou um preço, creio que alto. Como ela disse cá ao final, espero que esta história sirva de exemplo a pessoas que conhecem ou que tenham algumas relações em situações similares, que sirva de luz, que sirva de exemplo para que não o possam fazer ou pelo menos que pueda orientar ou ajudar as pessoas a tomar a decisão correta sobre o que querem para as suas vidas. Amigos, espero que tenham desfrutado da história. Sigam com nós outros, por favor, deem um like, acionem a campanita, compartam a história, ajudem ao canal a ver se ele siga adelante. Os desejo uma ótima semana, um beijo e sejam muito felizes.